Você acha que o manifesto ágil e que a agilidade ela só então começou a ser implementada nas empresas a partir daí? Você acredita então que a agilidade é algo novo e que é uma modinha que está sendo implementada e que por causa disso você tem que seguir e implementar na sua empresa também? Então vem com a gente nesse vídeo. Olá, eu sou o Júnior Rodrigues e estou aqui hoje para falar um pouco sobre o Manifesto Ágil. O Manifesto Ágil ele acabou de fazer cerca de 20 anos agora em fevereiro. Ele foi publicado em 2001 e foi ali escrito, né, e assinado por 17 signatários que já eram praticantes de algumas de determinadas práticas ágeis, técnicas ágeis, né, ou conhecida como ágeis atualmente, e que já vinham adotando isso nas suas organizações e vinham obtendo então mais resultados. Só que a partir do momento então que eles identificaram várias similaridades, sinergias entre aquilo que eles vinham aplicando, eles então viram que era importante eles decretarem ali um grito de guerra, levantarem uma bandeira para que isso então pudesse ser popularizado, disseminado em outras organizações. É importante ressaltar que as bases da agilidade ela já remonta a muitos e muitos anos, né? Se a gente olha aí na linha do tempo, a gente pega então várias práticas, né, e bases ali, ensejos que eram utilizados já desde a década de 40 com PDSA, depois a própria IBM começou a adotar o desenvolvimento incremental, a NASA também seguiu isso ali a partir da década de 50, de 60, enfim, e isso depois foi ganhando força a partir da adoção então do sistema Toyota de produção na década de 70 e 80, e aí o que foi conhecido como Lean Manufacturing, e que trouxe então muitos conceitos, muitas bases que depois foram utilizadas por esses praticantes aí do que a gente hoje chama de agilidade. Mas quando a gente olha para o manifesto, é preciso a gente entender que ele foi criado, foi elaborado dentro de uma realidade da indústria de desenvolvimento de software, e é claro que essa indústria ela bebe na fonte da incerteza, então era necessário a gente adotar uma forma de gerenciar as nossas atividades, né, as iniciativas, que fosse então capaz de lidar com esse alto grau de incerteza e que fosse bebendo na fonte do empirismo e que através de um processo iterativo então pudesse alcançar um resultado mais aderente àquela necessidade. E aí quando a gente olha para o manifesto, como eu disse, foi assinado ali em 2001 por 17 signatários, enfim, e que já eram praticantes de diversas abordagens ali até então, o próprio Scrum já havia nascido, XP, Crystal, enfim, entre outras, a gente então teve o estabelecimento ali de 4 valores. E esses 4 valores já são bem conhecidos aí, pelo menos de quem já pratica ou entende e é curioso pela agilidade nos últimos anos, onde a gente então fala de que indivíduos e interações são mais importantes do que processos e ferramentas. E é importante a gente ressaltar que a gente não está falando que indivíduos e interações ao invés de processos e ferramentas. Então, tudo aquilo que a gente fala na primeira parte da sentença é mais que. Então, significa que é mais importante, mas que aquilo que está no final da sentença também é importante. Então, quando a gente fala de indivíduos e interações, significa que a gente está privilegiando o relacionamento, como é que as pessoas interagem, como que elas se comunicam. Software em funcionamento mais que documentação abrangente. E é importante a gente ressaltar que aqui a gente está falando de uma entrega funcional, uma entrega útil, né, importante, ao invés de uma documentação abrangente, porque, claro, o Manifesto Ágil ele foi criado, né, foi desenvolvido dentro da realidade da indústria de desenvolvimento de software e a gente precisa fazer essa adaptação. Colaboração com o cliente mais que negociação de contratos. Então, mais do que eu ficar preocupado, focado em cumprir aquilo que está num contrato, né, eu tenho que me preocupar com aquilo que está realmente aderente à necessidade do meu cliente. Então, trazer o cliente para o centro do meu processo traz muito o conceito do Customer Centricity. Então, colocar o cliente no centro daquilo que eu estou desenvolvendo e, por fim, não menos importante, responder a mudanças mais que seguir um plano. Então, eu preciso desenvolver a minha capacidade de constante adaptação. É claro que um plano é importante porque vai me dar um guia, vai me dar um norte, né, vai me dar um roadmap daquilo que eu preciso desenvolver, mas eu preciso me adaptar às mudanças que vão ocorrer, certamente, porque a gente está no mundo de transformações, tanto no mercado, tanto nas necessidades, como também naquilo que o nosso
próprio usuário esteja requerendo daquilo que a gente está desenvolvendo. Então é importante a gente ter isso como, né, como premissa para que a gente consiga, então, adaptar aquilo que a gente está desenvolvendo à necessidade do nosso usuário. Então esses são os 4 valores que são muito importantes para que a gente consiga entregar mais resultados de valor, e a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre isso com vocês. Vem para o próximo vídeo com a gente. Um abraço!